porque a mídia trabalha contra a gente. Trabalha. Agora, como é que chega a esse ponto? Tantas perguntas, que a mídia, a grande mídia trabalhando contra, falando mal o tempo todo, criando fake news, criando rumores o tempo todo, né? Porque eu estava estudando um pouco, né, sobre o Bolsonaro, e eu estava vendo assim, quantos rótulos, né? Quantos rótulos para um produto só, que não mudou, aperfeiçoou, amadureceu. É lógico que tem um posicionamento, como você próprio falou numa entrevista, eu estou com a idade agora onde as coisas estão mais estabilizadas, né? E nós estamos vendo essas coisas hoje, a grande mídia, e ela não está conseguindo parar. São os mais variados rótulos, eu posso explicar cada um deles, né? Não tem problema não. Eu, inclusive, misógino, eu não gosto de mulher. Xenofóbico. Eu sou homofóbico e misógino. Xenofóbico. Eu sou libanês, nasci no Líbano, mas cresci no Brasil. Mas tem que ter regras. Tem que ter regras. Não pode importar pessoas que venham prejudicar essa nação. Eu sou a minha origem italiana, não é qualquer um italiano que vai vir para cá. Isso. Olha o problema que está acontecendo em Roraima. A migração em massa de venezuelanos, fugindo do regime que Lula e Dilma apoiavam. Sempre apoiaram o regime lá do Chaves e apoia do Maduro. Dá pena do pessoal que vem para cá. Mas ele tem que fazer uma triagem. Tem que haver triagem. Porque a nação ela tem que saber quem está ali, quais são as intenções, o que eles pretendem fazer. Então, isso, lógico, um governo organizado consegue fazer isso. E olha só, foi aprovado na Câmara. Me desculpa aqui, o único parlamentar que falou contra foi eu, ok? Um outro se manifestou na hora da votação contrária de forma simbólica. Aprovou-se, lamentavelmente, o atual presidente sancionou uma nova lei de imigração. Transforma o Brasil num país sem fronteiras. Se quiser chegar de qualquer país do mundo, um navio com 3 mil dentro e parar no Porto de Santos, ao desembarcar, já foi sancionado? Eles é lei. Passam a ter mais direito do que vocês estão nos assistindo aqui. Inclusive o apoio do Estado. Apoio do Estado. Ele não pode... Olha, gente, o ponto não é ser contrário a receber, mas uma nação tem que cuidar dos seus cidadãos e, lógico, ter sua hospitalidade, receber pessoas de fora, mas não como está sendo feito. Eu te perguntaria, qualquer um entra na sua casa? Não. Não, é quem você quer, quem se autoriza. Claro. Pode ser até que você conheça aquele momento, mas você autorizou. No Brasil, qualquer um pode entrar aqui. Começou uma festa antes pelo Acre. Tenho muita pena, nossos irmãos do Haiti. Mas foi uma festa, a entrada pelo Acre, e o governo do Acre, do PT, governador, fretava ônibus e jogava em São Paulo. Chegado em São Paulo, o prefeito era do PT, o Haddad, os acolhia e já começava a cadastrá-los para o Bolsa Família. Este pessoal são seres humanos, merecem respeito, consideração, mas estão ali, grande parte, sob domínio de um tal de Boulos, que é o chefe do MTST. Ou seja, podem parar São Paulo a hora que bem entender com esse exército do Haiti que foi incorporado pelo PT em São Paulo. Inclusive, uma das coisas que nós estamos vendo também dentro da nossa sociedade, além dessa questão toda, nós vemos uma desorganização e uma desconstrução. Isso é problema do governo, do parlamento, ou é um problema geral da sociedade? Ou seja, não há comunicação entre o judiciário e o Congresso e o executivo, ou seja, está havendo um problema de comunicação geral. Da onde que vem esse problema? É pela desconstrução que nós temos visto, ou seja, da educação e da cultura. De onde que vem isso? Por que o Brasil, um país fantástico como este, está hoje nessa situação de vergonha? A gente costuma dizer o seguinte, né? Imaginou Israel, tu subiu de helicóptero aí, tu tá vendo Israel? Não tem nada lá, areia. É verdade. Agora, olha o que eles não têm e veja o que eles são. Quem eles são? Vem para nós agora. Olha o que nós temos, o que nós não somos. O que nós não somos? Nós não somos nada. Hoje em dia é um país endividado. Por exemplo, você usa um termo patriota. Esse é um tema raro no Brasil. O que é patriota? O que é ser nacionalista? Vocês entendem a Bíblia, eu sou evangélico, eu sou cristão, né? A minha religião é católica, né? Mas os senhores estudam a Bíblia mais do que eu, até muito mais o apóstolo aqui do lado. Israel, por que chegou onde chegou? É um povo temente a Deus, é um povo que ama a sua pátria, ama a sua família, ama a família, e é um povo honesto, também, como um todo. São bons negociantes. São bons negociantes. Você vem para o Brasil aqui, temos uma série de problemas, e lamentavelmente nós, políticos, não damos exemplo.
Então, nós temos um problema de educação, ou seja, de formação, porque o brasileiro não está sendo formado, porque a escola hoje está com outra agenda. Há pouco tempo a imprensa esteve aqui na UNB. Foi lá no centro acadêmico, encontrou bebida alcoólica na geladeira e drogas em outro local. E, lamentavelmente, eu sei que não quero criticar toda a UNB, mas esse tipo de coisa lá dentro não tinha que existir. Isso não é democracia. O campus acadêmico é para formar nossos futuros dirigentes. Será que esses são os nossos dirigentes hoje? De pessoas que estão apenas presas numa ideologia, presas numa revolução, e essa revolução passa pela destruição dos valores religiosos, porque hoje brincam com os símbolos religiosos. Isso é um absurdo o que nós vemos. Eu não imaginei, deputado, estar vendo hoje as imagens, a violência, com todos os símbolos. Família está toda desgastada, valores espirituais todos destruídos, e nós não vemos a perspectiva de futuro. Pode ver, eu sei aqui que estou numa igreja, tá certo? Eu já frequentei muito a igreja católica, tem os seus símbolos lá, tem seus símbolos, todos nós temos que respeitar. Tem que respeitar. E nós vimos há pouco aí um cara em nome da horte, em nome da arte, né? Ficar de joelho, seminu, pegar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que muita gente acredita, e é o direito deles acreditar, e ralar. Por que nossos dirigentes... A minha perplexidade é que nós vemos pessoas abraçando árvore, beijando árvores, pessoas se preocupando com coisas pequenas, e quando nós vemos uma violência sobre princípios, valores e símbolos, nós vemos o silêncio do judiciário. Silêncio. Se eu tivesse feito 10% do que eles fizeram, eu estaria crucificado. Não, você já. Estaria preso. Eu estaria preso. Estaria preso. Até eu sou réu no Supremo. Eu sou o grande sabe, eu acredito muito no equilíbrio dos poderes, mas está havendo assim um silêncio. Não, olha só. Crianças sendo agredidas com imagens, é verdadeiro, uma safadeza. Nós temos isso. É um incentivo à pedofilia, ou apologia à pedofilia. Esses absurdos aí vem a reboque do que está acontecendo aí. Tá certo? Pode ver, a questão de poderes. O legislativo, o executivo é um poder só. Olha, a maioria dos ministros são deputados, senadores. Isso não pode acontecer. A ineficiência do Estado e a corrupção vem dessa indicação política. Os poderes, caso eles fossem independentes, como diz a própria Constituição, começariam a melhorar muita coisa no Brasil, mas se faz vista grossa para tudo. Quando saiu a senhora última presidente aí, eu votei para que ela fosse afastada, né? Confesso, muito mais por uma questão ideológica do que por uma questão de corrupção, que existia também no governo dela. Afinal de contas, né, a Petrobras não está onde está de graça, ela não foi jogada no chão de graça. Os fundos de pensões do Brasil também, as obras que eles fizeram em outros países, não se sabe quantos bilhões de dólares o BNDES emprestou para os outros países que não vai receber. Vai receber de Cuba? Não vai. Da Venezuela? Não vai receber. Agora, tanta coisa para fazer aqui dentro. Né? Agora, essa promiscuidade que existe entre os poderes, o legislativo legisla. Não vamos discutir um mérito aqui. Nepotismo. Quem legislou foi o Supremo Tribunal Federal. Botou até terceiro grau, não pode. Não vamos discutir se é justo ou não é justo. Depois veio também, hoje, há pouco tempo, uma turma do STJ decidiu o quê? Vamos supor que o policial pare alguém numa blitz. Se aquele cara sai do carro dele e fala um palavrão para o policial não pode levá-lo para a delegacia e falar em desacato. Sim. Aquilo passou a ser, para o STJ, liberdade de expressão. Então me explica aí, quem está legislando hoje é aquele que está julgando, exatamente. Está havendo um conflito, é isso? Não vamos entrar no mérito também. Não, nossa missão é legislar. Outros poderes podem apresentar proposta para nós legislarmos. Não é porque as instituições se enfraqueceram? Sim. Se enfraqueceram por vários motivos. Né? Por exemplo, a união civil de pessoas do mesmo sexo. Quem decidiu foi o Conselho Nacional de Justiça. Se quisesse legalizar isso, que legalize, mas quem tem que votar é o Parlamento brasileiro. E uma coisa grave, até essa novidade. Ninguém aqui é favorável ao racismo. Né? É uma coisa abominável aí.
Mas o Supremo Tribunal Federal foi provocado por um partido político e o Ministério Público já manifestou sua posição. E o Supremo quer que o Parlamento brasileiro decida isso o mais rápido possível, sob pena deles legislarem. Ou seja, o Supremo está para legislar o seguinte: eles estão para tipificar homofobia como se racismo fosse. Nós brigamos, nós estamos num jogo de futebol aqui, nós dois aqui. Eu te dou uma entrada violenta, maldosa. Tu me chama de gay. Pronto, você sai preso. Você vai 3 anos inafiançável, é racismo. Você sai do campo algemado. Não é por aí. Olha, eu costumo dizer uma coisa muito importante. Não se pode mais criticar. Ou seja, eu posso criticar político, posso criticar a religião, sim, mas se de repente, até numa brincadeira, falar alguma coisa, a pessoa se sentir ofendida... É tudo danos morais. Eu estou respondendo vários processos por homofobia, racismo também. Não adianta dizer que o meu sogro, o Paulo Negão, que mora aqui na Ceilândia, não cola isso daí. Qualquer coisa que eu fale, vem o racismo em cima disso daí. E agora a questão de racismo no Brasil. Eu vou na linha do Morgan Freeman, um ator americano. Sim. Perguntaram para ele como combater o racismo. Ele falou, não tocando no assunto. Verdade. Tem certas coisas, olha só, me desculpe aqui, até uma vida particular. Tem gente aqui que é casado e a esposa já tinha um filho, ou o esposo já tinha um filho. Se você for discutir como aquela criança foi feita, acabou o casamento. É verdade. Que não foi de proveta. Então é a mesma coisa com a questão do racismo. Aquela pessoa que porventura quer ofender, diminuir uma pessoa pela cor da pele, a própria sociedade vai dizer que ele está errado. Agora, a partir do momento, você vê, no meu tempo eu estava na ativa no Exército, tenente, capitão do Exército, dia 13 de maio nós fazíamos a pelada no quartel, né? Atenção, os branquelos para cá, os negão para lá, o pau cantava. Quando o negão fazia um gol contra, era maravilha. Traidor, tá? Aquela brincadeira, aquela amizade, aqueles pedir corpo, acabava a pelada, a gente ia para a cantina, tomar um refrigerante. Lá demais. Hoje, se um comandante que era afrodescendente, não pode falar negão, que é crime também, né? Que era afrodescendente na época. Eu estava servindo na Brigada Paraquedista, por 2 anos tive um comandante que era afrodescendente. Fez a pelada 13 de maio. Hoje ele sairia preso de lá o comandante. Meu Deus. Então o Brasil, hoje, qual a importância do engajamento que está acontecendo? A importância do engajamento hoje, porque parece que uma parte da sociedade que não estava preocupada com o processo político se levantou. Ou seja, uma parte da sociedade está preocupada em estudar, em trabalhar, em montar suas empresas, em passar em um concurso. Ficou tão ofendida que decidiu se posicionar. E é isso que nós estamos vendo hoje. Essa é a minha leitura hoje. Qual é a sua opinião a respeito disso e também do envolvimento da igreja? Essas duas coisas. Primeiro, devemos também muito à mídia livre que nós temos. Na minha vinda para cá, eu assisti um vídeo do Magno Malta de 1 minuto, falando sobre um pedófilo que botou para dentro do carro uma menina, tá certo? E o pessoal está 20 dias procurando essa menina. Então, hoje em dia nós temos esse tipo de informação que às vezes a mídia não nos mostra isso daí. Teve esse fato. O fato da bancada evangélica. Eu sabia que eu sou considerado integrante da bancada evangélica, com muito orgulho. Não, a bancada da família, né, dos valores. Todo mundo tem seus defeitos, pode ter seus problemas, mas numa balança, o peso da bancada evangélica, positivamente falando, é enorme. O que é, por exemplo, o que a mulher ela faz, né? Nós somos obrigados a fazer também, né? Vamos ver a nossa próstata, ok? Um momento ali meio perigoso para a gente, mas a gente vai lá. A mulher, por exemplo, é muito comum, né, a questão do câncer de seios. Né? Uma célula cancerosa leva uma mulher ou um homem ao óbito. A família também. A família é a base da sociedade. Ela tem que estar realmente unida. Tu tem um problema. O que é comum tu fazer? Tu procura teu pai, tua mãe, teu tio, teu irmão, para resolver aquele problema. A partir do momento que acabaram com a família, você vai acabar procurando o Estado. Quando você procurar o Estado, você já caiu na teia da aranha do Estado, você passa a ser um militante do Estado. É isso que a esquerda faz. É mostrar que o Estado é importante para nós, e família é um segundo plano. Isso, logicamente, está também consubstanciado na lei da palmada. Isso. Ou seja, que moral tem o Estado lá atrás do PT ou agora do PMDB para entrar na nossa casa e nos dizer como nós devemos educar nossos filhos? Isso.
qual a formação, qual a ideologia, os valores espirituais. E é isso que nós estamos vendo hoje. Hoje é uma realidade. E é por isso que eu vejo também a importância, e é bom a gente colocar isso, você que está nos assistindo, esse engajamento. Antes nós achávamos, viu, Bolsonaro, que estando apenas dentro aqui do templo era suficiente. Ou seja, mas a gente viu a nossa sociedade se deteriorando. E nós vimos a importância hoje desse engajamento político. Sim. Inclusive nas repúblicas soviéticas que foram emancipadas, a igreja ela teve grande participação. Talvez sem ela não teria acontecido a emancipação das nações soviéticas. Tem um filme aí, fala da União Soviética, me fugiu o nome aqui, e os pais conversavam afastados dos filhos, sussurrando, porque o filho era orientado na escola a entregar os pais, e por vezes os pais eram presos pelo que eles falavam dentro de casa. Isso o Brasil pode chegar lá, se bem que está mais difícil porque nós estamos tomando providência. Você acha que o Brasil precisa então ter um choque ideológico? Eu sou muito favorável à liberdade de expressão. Exato. Nossa, Exato. tá certo? O que não pode é evitar a ideologia em sala de aula. Se luta dentro da Câmara, também na Assembleia Legislativa, Câmara Municipais, a escola sem partido. O que é a escola sem partido? Não é que o professor não pode falar de PT, PSDB, não é isso aí. Basicamente é o quê? Como aconteceu numa escola agora na Paraíba. Eu estou até aqui com o Júlia Lemos do meu lado aqui, que é da Paraíba, por coincidência, né? Que me trouxe esse fato aí. Uma professora deu uma lição de casa para os alunos. Por que não votar em Jair Bolsonaro? Bem, na segunda-feira, imaginou, né? Homofóbico, xenófobo, racista, aquela história toda lá. Ela poderia dar esse dever de casa para a criançada, mas com outra opção. Por que votar em Jair Bolsonaro? E desse liberdade. Olha a questão, o bafafá que deu na questão de direitos humanos aqui. É do DEM, o ministro lá do MEC. Isso. E ele queria que, por ocasião da redação, caso caísse o tema de direitos humanos, quem criticasse, ia ter nota zero. Nota zero. O Supremo aqui derrubou isso aí. A redação passou a ser a questão da linguagem dos nossos irmãos surdos aí. Agora, isso daí é o que diz a escola sem partido. Se o professor for falar esse assunto, tá certo? Favorável a Karl Marx, está errado, tudo bem, mas deixa falar do outro lado de Churchill, por exemplo, de Margaret Thatcher, ou de Figueiredo, ou de Médici, ou sei lá quem for, e não perseguir o aluno em cima de notas. Escola sem política, inclusive sem partidarização. Sem partido não ter um partido, pode ter todos os partidos. Exato, exatamente. Inclusive é o que nós defendemos na Câmara Distrital, a deputada Sandra está aqui também, e é o que nós defendemos, né? Inclusive também no plano distrital de educação, e tinham colocado diversas coisas sobre direitos, sobre ideologia de gênero, e pela graça de Deus, com a bancada evangélica ajudando, e outros deputados, nós retiramos tudo. E demorou para o povo entender o que é isso. O pessoal bota um nome bonito, né? Ideologia de gênero. Eu confesso que eu tive que dar uma estudada, eu não sabia o que era. Quando bateu no meu peito, né? É a mesma coisa, eu confesso. A primeira vez que fui chamado de misógino, eu não sabia o que era. Eu não sabia. Eu peguei um assessor e falei, ele que trem isso aí, né? Não sei se estou sendo elogiado, quem sabe, né? Daí passaram para mim e eu comecei a debater o assunto. Até falei, olha, você tem que definir, ou sou homofóbico ou sou misógino. Os dois não dá para ser. Então, na realidade, é uma sociedade que procura rotular, repetir o tempo todo certas informações, até que aquela informação ela comece a se tornar algo natural. Ou seja, eles agridem de uma forma violenta para que nós achemos normal aqueles excessos, aqueles absurdos. Hoje em dia, pode ter certeza, né? A tal comunidade LGBT que existe, uma grande parte se manifesta favorável à minha pessoa. Porque eles entenderam o que era o PLC 122, lembra disso? Lembro. O que é o PLC 122? Se um pastor, por exemplo, um padre, se negasse a realizar um casamento, ele começaria com 3 anos de cadeia inafiançável. Se um pastor advertisse, olha você no fundo aí, estão se beijando, 2 homens se beijando, 2 mulheres, 3 anos de cadeia. Nenhum homem ou mulher vai se beijar em igreja. Claro. Lá não é lugar de fazer isso aí. Ok? Então o PLC 122 era uma coisa absurda.
e foi aprovada na Câmara naquelas fraudes, naquelas votações de quinta-feira que não tem nada lá. Graças a Deus, no Senado, em especial o trabalho do Magno Malta, entre outros ali, conseguimos arquivar esse não bem-vindo projeto de lei. Não, é engraçado, é porque nós vemos que é um segmento de uma minoria que quer simplesmente governar a opinião da maioria, sendo que eles não são proibidos de fazer o que eles querem fazer. Não querem, a verdade é essa. Nós não podemos ser dominados por minorias e nem queremos nós nos nem prevalecer também sobre oprimir, as minorias. Pelo contrário. Até afinal de contas, eu pertenço a uma minoria de 1,85 m, branco de olhos azuis. Eu sou uma minoria. É verdade. Vamos fazer uma lei até a esse respeito para proteger os direitos dessa minoria. Num problema econômico no Brasil, né, no mundo, o Lula era presidente, falou o seguinte: a culpa são dos brancos de olhos azuis. Meu Deus. Imagine se eu tivesse falado algo antônimo a isso daí. Estaria preso. Quer dizer, eles procuram um culpado por aquilo que a sociedade toda tem que ser construída. Não é um culpado, mas nós permitimos também, por não nos envolvermos nos processos de construção da educação, da cultura, da sociedade, da política, chegar onde nós chegamos. Brasil tem solução. Qual o futuro que o senhor vê? Qual o sonho? Qual o Brasil que você enxerga? Eu costumo dizer que aquele que acha que não tem mais jeito para nada, compre um lote no cemitério. O Brasil, pelo que tem solução sim. Tanto é que eu estou me propondo, assim, meu partido assim decidir o ano que vem, né, e ser uma das opções para as eleições presidenciais. Nós temos tudo aqui. Ontem eu estava conversando com geólogos, e tem um mapa metalogenético, né, os minérios do Brasil, e conversando com eles o que nós podemos agregar de valor a isso. Nós não podemos continuar exportando in natura coisas que lá fora é caríssimo, a preço de banana. Nós não podemos continuar mandando, uma figura de linguagem aqui, mandar um navio de minério de ferro para fora e receber uma canoa de aço. Mas, deputado, nós vemos também um Brasil muito caro. É caro para nós contratarmos alguém. Você paga 60 dias, 6 meses para poder pagar os impostos. O Brasil é um governo enorme que não consegue se movimentar. Então, qualquer empresário, ele quer contratar mais pessoas, mas como é que ele pode fazer com a carga tributária de montar uma indústria aqui e poder... O empresário deu uma sugestão para mim, né? As sugestões são muito bem-vindas. A gente fica ali debatendo ali, conversando, né? Deputado, em vez de lançar o programa Meu Primeiro Emprego, isso dá voto pra caramba, né? Meu Primeiro Emprego, todo mundo acredita naquela velha história de sempre. Lance o programa Minha Primeira Empresa. Para aquele que fala tanto em direitos, ao passar a situação de patrão, ele vai ver a dificuldade que é ser patrão nesse Brasil. Eu entendo que o salário hoje em dia é pouco para quem recebe e muito para quem paga, por causa exatamente dos direitos trabalhistas. Na realidade, entre o que paga e o que recebe, existe algo chamado imposto, tributação sobre tributação. O problema não é do empresário, nem é do trabalhador. E direitos trabalhistas. Se qualquer um for dos Estados Unidos e for fazer lá, exercer a mesma função que exercia no Brasil, vai ganhar 4 vezes mais. E lá tem segurança, todo mundo anda armado, quem quiser anda armado, até brasileiro. Tem segurança, tem saúde, tem educação, eles têm tudo. E tem uma esperança muito grande de ver cada vez o seu país melhor, como está muito melhor com o Trump agora, apesar da mídia fake news dizer que não está bem lá. Tá? Então o Brasil tem tudo. Agora, quando você fala em direitos trabalhistas, eles estão engessados no artigo 7º da Constituição. Como mexer nisso aí? É um complicador enorme. E outra, tem que ser a questão da propaganda, né, a propaganda verdadeira e mostrar à população o que ele vai ganhar ou o que não vai ganhar, suprimindo alguns direitos trabalhistas. Você falou uma coisa que é quase que a manifestação de um milagre, se chama propaganda verdadeira. Ou seja, você tem ideia, até igrejas agora estão querendo tributar. Nós não recebemos dinheiro de Estado, nós não temos financiamento, nós não temos direito a linhas de crédito, e agora querem tributar aquilo que já foi tributado. A minha esposa é evangélica, né? Eu não vou sempre, mas
muitas vezes acompanham na igreja. O trabalho que é feito dentro de uma igreja. Aqui é sempre uma mensagem de fé, de esperança, de luta, e vai para frente. Isso. Entra qualquer um na igreja, entra, tá? Muita gente se converte mesmo, ok? E tem uma nova vida. Isso é um trabalho social, tem um preço incalculável. Por que o governo não enxerga isso? Por quê? Meu Deus. Olha, a religião é um dos alvos para a dominação. Não estou falando não para os evangélicos, não. Não estou falando que a destruição, deixa eu deixar claro aqui. O desgaste também da religiosidade é um dos instrumentos para a dominação absoluta. Isso. Quando o Fidel Castro assumiu em 59 em Cuba, a matriz religiosa era outra lá. Isso. Ele praticamente fuzilou todos os países. Fuzilou, prendeu, expulsou. E hoje em dia a gente vê gente aqui no Brasil, né, com cabelo de Che Guevara e elogiando lá o que acontece, o que aconteceu no passado e o que acontece ainda lá em Cuba. Olha um fato importante, um caso importante aqui. A gente tem que sempre tomar cuidado com aquela pessoa que fala que vai ajudar todo mundo. Tá? Programa Mais Médicos. A primeira impressão que fica é que o coitado do pobre, não sei o quê, não tem médico, vai ter. Primeiro, os médicos que estão aqui não tem nenhuma comprovação que eles são médicos. O objetivo final é mandar 1 bilhão e 300 milhões por ano para a ilha da família Castro. Fidel, que já morreu, né? E Raul Castro. Mas vamos lá, o que interessa. Se tiver, por exemplo, uma médica cubana aqui, eu só conheço, vê lá, ela tem 35 anos, a senhora tem filhos? Se ela falar a verdade para vocês, né, pode falar, tem ou não tem? Mas geralmente tem. Onde eles estão? Estão em Cuba. Eles não vêm para cá. É tipo... o governo do PT e do PMDB também não deixa os filhos da médica ou do médico cubano vir para cá. Porque se vier para cá, corre o risco do quê? De deserção. Mais ainda, ganha quanto? 2.500. Cadê os 9.500 restantes? Vai para Cuba. Isso aí é um crime que é feito com esse pessoal. Comigo, eles poderiam ficar aqui sim. Mas, com o exame de revalida, porque eu não quero que qualquer um vá atender o pobre. Como a gente vê por aí, a vontade a gente vê, junto a colegas médicos brasileiros, receita se aquela pessoa pobre fosse comprar na farmácia, tinha tudo para morrer. Então, a grande parte são pessoas formadas no mimeógrafo, né? Roda o diploma ali e vai para o Brasil. Que cada um no Brasil é mais aproximadamente R$ 8.000 por mês para nós aqui em Cuba. Então essas questões é mais um problema que nós temos. Fala em saúde, né? Buscar a solução para atender a grande demanda que tem o povo brasileiro e não aceitar o trabalho escravo patrocinado pelo PT e atualmente pelo PMDB na questão dos cubanos aqui dentro do Brasil. Então nós temos assim um grande desafio de superarmos essa história recente, porque essa nossa história recente, ela desconstruiu, ela destruiu, e ela quis implantar coisas que um brasileiro, ele não aceita. Tanto que os números estão aí. Uma pessoa que não faz parte de grupos, de movimentos, de grandes partidos, não está na grande mídia e, né, hoje... Não estou em lista nenhuma. Graças a Deus, não está em lista. Então isso é um sinal para nós. Agora é um sinal de engajamento, porque eu acredito que nessa conversa aqui, nessa entrevista, o nosso desejo é despertar o engajamento, não apenas o engajamento ideológico, mas o engajamento pela nação brasileira. Não é a questão de uma ideologia, ela se colocar sobre outra ideologia e dominá-la, não é verdade? Ou seja, mas é ter um Brasil que todos os brasileiros merecem. Mas a palavra talvez seja engajamento, que nós estamos vendo através aí do Brasil hoje, e nesses números das pesquisas, que são, né, por mais manipulados que sejam, por mais dificuldade das pessoas falarem, fala, tá aqui os números. Apóstolo, nós não podemos pensar apenas, né, com aquele nosso habitat, nossa área de atuação. Estão acontecendo coisas terríveis agora em Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O IBAMA e o ICMBio estão multando todos os fazendeiros da região. Além de Mato Grosso do Sul, além desse problema, mais de 100 fazendas invadidas por índios e sulfados pelo MST. Ou seja, podemos correr um risco de desabastecimento mais cedo ou mais tarde. Só vai para o sul do Pará agora, eu botei no meu Facebook há poucos dias, uma fotografia.
torre de transmissão Eu vi. de energia Nós elétrica, vimos, saiu com 200 pneus em volta, embaixo, pronto para que, ao incendiar o pneu, a torre derrete, corta-se a linha de transmissão, né? E nós vamos entrar, o Brasil vai entrar num grande apagão. Isso tudo patrocinado pelo PT, pelo MST, pelo MTST, pela Via Campesina e pelos grupos ainda que compõem o tal Foro de São Paulo aqui na América do Sul. É um outro problema que nós temos enorme pela frente. Por que o governo não toma medidas preventivas para isso? Se tu vê que a água está chegando em cima de você, por que você não vai para o lugar mais alto, busca uma boia? Mas espera se morrer é a afogado? teoria do caos. É a teoria do caos, né? É um governo fragilizado, não vou dizer que é culpado, né? Eu não posso falar isso, mas com farta denúncia de corrupção contra ele, que não tem moral para reagir a nada. É refém, em parte do parlamento, em parte de alguns setores da sociedade. Eu acredito que nós podemos reequilibrar tudo isso, mas como disse Martin Luther King, é os bons começarem a se posicionar. É um posicionamento daqueles que amam seus filhos, que amam a sua família, que quer ver seu filho crescendo numa sociedade justa, onde o necessitado tenha voz. Porque nós não vemos isso no governo socialista, porque se manteve o miserável na sua esfera de miséria. Não melhorou a vida, não melhorou, gente, não melhorou. Até o governo chinês agora, né, que ele de 5 em 5 anos tem seu plano quinquenal, ele falou que nós partimos por um novo comunismo e não aceitamos o contraditório. Então na China não se aceita o contraditório, muito menos ali em Cuba, imagine Coreia do Norte. Ali, imagine, por exemplo, se não existisse Estados Unidos no mundo. Não é apenas a Coreia do Norte e Japão. Israel também, com toda certeza, teria sofrido muito. Segunda-feira estou lá em Israel. Tá. Eu tive o ano passado lá. Cuiaron. Tá, é um país maravilhoso. É um povo lá realmente espetacular. Vi muitos brasileiros lá. Estão felizes lá. Fui na indústria aeronáutica deles lá e perguntei ali, né, chegou uma pessoa como o apóstolo, eu perguntei, tem muita gente do IME ou do ITA aqui dentro? Porque eu conheceria né, se ele falasse positivo. Ele falou, tem do IME, tem do ITA, tem da Unicamp, tem da USP, tem da Mackenzie, tem da UNB. Então os nossos cérebros, todos quase estão saindo do Brasil. Mas é o que nós voltamos. O Brasil, o problema está num governo enorme que não consegue cuidar. E ele quer ser cuidado, porque nós que pagamos impostos altíssimos, nós tentamos sonhar para os nossos filhos algo melhor, mas simplesmente nós temos um governo que não nos deixa respirar durante 6 meses. O fato é esse. É o Henrique Meirelles agora, ministro da Fazenda, falando o seguinte, ou se aprova esta reforma da Previdência que está aí, ou aumentaremos impostos. Eu tenho certeza que não tem como aumentar imposto. Se aumentar, como? A pessoa vai para a imprensa, ninguém vai pagar mais, não dá mais. Ok? E a questão, essa reforma que está aí, ela não tem como ser aprovada. A forma como ela foi proposta, não tem como ser aprovada. Porque é como se fosse quase que o contrário de uma maior carga tributária. A reforma da Previdência tem que ser feita, pode ser discutida, mas é paulatina. Quando quer se botar, por exemplo, 65 anos de idade, é muito fácil para nós aqui, até que temos mais acesso a muita coisa aqui no Brasil, em especial saúde, né? Você tem uma expectativa de vida muito grande. Mas você vai no Piauí, segundo o IBGE, a expectativa de vida no Piauí são de 69 anos. Você quer botar 65? Eu acho que isso é desumano. Temos como combater a fraude na Previdência que existe, né, dar uma acertada na Previdência Pública, que realmente tem muita coisa errada ali, em especial a questão da acumulação, da incorporação de gratificações, que leva aí a uma casta de marajás no nosso Brasil. Você pode atingir isso aí. Quanto ao servidor público, do executivo também, tem muita gente que ganha muito pouco ali, e você não pode, simplesmente visando aí arrecadar mais, ou ter mais recurso para coisas que são supérfluas, até no meu entender, você impor um sacrifício maior, em especial aos mais pobres no Brasil. Viu, deputado? Bem, o pessoal está aqui perguntando, e eu que queria, nós estamos chegando ao final,
Não, fica à vontade aí, pô. Né? Bora. Mas o assunto está muito tremendo, está muito bom. Acho que vale a pena nós trazermos a discussão de coisas que estão principalmente destruindo a nossa sociedade, o nosso dia a dia, os nossos valores cristãos. Nós somos violentados, rotulados, nós somos atacados por termos opinião. Como é que fica um Brasil onde o governo é enorme, mas não consegue se movimentar, onde os poderes estão conflitando, e nesse meio existe algo chamado família, igreja, onde somos hoje considerados o quê? Rotulados como conservadores e, né, somos rotulados de um bocado de coisa. Como é que é esse negócio? Muita gente fala para mim, né? Dá uma aliviada no discurso, muda as palavras. Eu falo, olha, eu vou continuar tirando para frente. Tudo tem que ter uma base. Não adianta eu reformar o telhado da tua casa se o alicerce ali está podre. O Brasil, para começar a respirar, precisa de um presidente, seja ele quem for. Honesto, o que é quase um palavrão no meu meio. Que deveria ser normal, né? Honesto. Oh! Temente a Deus, ou com Deus no Amém. coração. Isso mesmo. Muitos falam, mas o Estado é laico. Mas 90% é judaico-cristão. E não quer dizer que uma minoria tem que governar. Se entrar um presidente ateu, vamos ver o que acontece. Já tivemos alguns. E outra coisa também que não se fala há muito tempo, né? Patriota. Olha, uma coisa assim, dentro disso, por favor, que antes que eu esqueça, nós temos coragem de eleger pessoas que não têm fundamento familiar. Eu acho que você, quando se pensar em eleger alguém, olha para os filhos, olha para a esposa, vê se tem família, mas patriota. Você tem que pensar no seu Brasil, é igual você, tem que pensar na tua casa, na tua família. O que é patriota? É ter o Brasil acima de tudo, né? Eu sei que Deus está acima de tudo, mas o Brasil é acima de tudo. Tá? Nós não temos isso hoje no Brasil, quando nós pensamos na bandeira, isso aqui, o nosso símbolo da nossa nação, nossa identidade, nossa cultura. Essa palavra, eu acho ela tremenda quando nós definimos ela. É a nossa origem, aquela história, quando se fala em sexo. Quem é que ensina sexo para a criança? É o papai e a mamãe, e não a escola, e não o Estado, porque o Estado vai ensinar de forma completamente deturpada. Quem ensina a religião para a garotada? São os pais. A princípio, o filho segue a religião do pai. Se ele quiser mudar mais tarde, sem problema nenhum. Agora, o Estado não pode continuar interferindo em tudo na nossa vida. O dia que nós tivermos menos Estado, pode ter certeza que o Brasil começa a mudar. Não, porque primeiro o brasileiro é virador. Ele, para mim, é um herói. Porque viver com esse sistema, pagando os impostos que paga, sendo todo dia criminalizado, porque nós temos lei para tudo, das coisas mínimas, e nenhuma é implantada. Sabe? E nós vemos o brasileiro superando, o brasileiro crescendo, e eu sou libanês, mas se alguém tocar no brasileiro, fala, você não conhece o brasileiro não é preguiçoso, é trabalhador, o que ele faz com o pouco que ele ganha, é algo extraordinário, e por isso que eu tenho uma grande admiração por esse povo. Agora eu sou, autoridade no Brasil, não podemos continuar dando péssimos exemplos para a nossa sociedade. Amém. Quando se fala a questão de Lula, você quer o Lula preso? Eu falo, eu quero o Lula julgado. Eu não faço parte do Poder Judiciário. Agora, lamentavelmente, o nosso judiciário, com a sua demora, anda a passo de tartaruga, ajudem muito também a você desrespeitar tudo no Brasil. O crime compensa no Brasil. Compensa. Inventaram há pouco tempo, não é uma lei, o que se chama audiência de custódia. O cara assalta rouba o carro de uma pessoa ali com arma na cabeça. Ele é pego na frente, vai para a audiência de custódia. E 90% das vezes, ele vai responder em liberdade. E nunca mais vai ser lembrado para comparecer e continuar o processo dele. Então, o Poder Judiciário tem o seu papel também na sociedade, que, no meu entender, pela sua morosidade, nos ajuda para com essa leniência que acontece no Brasil. E aí, um montão de coisa vem em cima disso, não é só o judiciário apenas não. É geral o negócio. Há um conflito hoje de poderes, a verdade é essa. Né? Há um conflito e a partir do momento que o povo não tem exemplo, você vê, a quantidade desviada é bilionária. Só os delatores já devolveram mais de 2 bilhões de reais. Então é sinal que houve corrupção. Pouquíssima gente está pagando
o preço do seu assalto. E mais ainda, apóstolo, o Supremo está sendo pressionado por políticos, obviamente, para que aquela prisão após a julgamento de segunda instância passe para a terceira ou a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pela morosidade, um processo que vai começar na primeira instância, vai chegar até a última, que é o Supremo Tribunal Federal. 10 anos. Ninguém. 10 anos? 10 anos de uma instância para outra. Com toda certeza aqui, ninguém será punido no Brasil. E daí, qual a imagem que fica para a população? Vão fazer coisa errada também, não tem punição. Gente, tá bom. É assim, a discussão que não para, mas muito gostoso. E é algo que nós temos que trazer para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Nós temos que começar a gostar disso e a nos envolver. Porque o nosso silêncio tem trazido um caos sobre a nossa sociedade. Eu quero dar as últimas palavras aqui. Eu quero convidá-lo outras vezes, viu, deputado, para estar aqui conosco, debatendo, conversando, deixando a sua mensagem. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para nós. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade. Meu nome é Jair Messias Bolsonaro, mas não sou o salvador da pátria. O Brasil vai ser amanhã o que cada um de nós fomos hoje. Nós temos que unir o povo brasileiro. Acabar com essa história de classes, né? Norte, sul, pobre, rico, homo, hétero, branco, negro, pai, filho, índio e fazendeiro. Temos que unir o povo brasileiro. Temos que voltar a nos orgulhar dessa nossa bandeira do Brasil. Temos que comemorar, sim, nas escolas, o dia dos pais e dia das mães, e não o dia do cuidador. Nós temos que resgatar os valores mais simples que formam qualquer sociedade organizada. Com essa base, com o potencial que nós temos, que Deus nos deu, nós temos como sermos uma grande nação. Eu acredito no Brasil e só estou nessa empreitada porque acredito na grande maioria do povo brasileiro. O Brasil é nosso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado. Olha, eu quero agradecer ao deputado. Eu sei que você teve que sair bem em cima de um momento assim sério que está acontecendo lá na Câmara. Você ainda vai chegar para a votação. Tirou seu horário de almoço para estar aqui conosco. E conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio. Nós sonhamos um Brasil melhor também. Esperamos que os nossos novos dirigentes em 2018, eles cumpram aquilo que eles prometerem. Mas se eles não conseguirem cumprir, que pelo menos eles mostrem que lutaram e tentaram, que eles sejam o homem da arena. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado.